projeto Caminho Ancestral da Glória, ele nasce de uma pesquisa que a gente realizou para fazer o site A Glória, que era um site que tinha como missão contar a história do bairro da Glória a partir do seu patrimônio cultural edificado e paisagístico. E durante essa pesquisa foi que nós nos reencontramos com a história do Rio de Janeiro antes do Rio ser uma cidade colonial. Porque foi justamente aqui na Glória que se deu a Batalha de Uruçumirim. E essa batalha ela é resultante de um entrincheiramento indígena que aqui ocorreu, né? Que é um entrincheiramento tupinambá, franco-tupinambá, de resistência à colonização portuguesa. Então a Glória, ela tinha uma história muito forte antes dessa história que hoje é reconhecida por todos nós. O bairro da Glória é uma joia da cidade. É um bairro pequeno com inúmeros patrimônios históricos tombados e preservados. Esse patrimônio histórico material tem no Chafariz da Glória e na Igreja da Glória suas construções mais antigas. Ao longo da história do Rio de Janeiro, o bairro sempre foi palco de edificações ícones da arquitetura e urbanismo carioca, desde o período colonial até o modernismo da República, passando pelo neoclássico, eclético, a influência francesa da Belle Époque nos anos 30 e tantos outros. Na pesquisa da história do bairro, assim como uma escavação arqueológica, nos deparamos com uma camada da história totalmente soterrada pela cultura dos colonizadores, que foi a presença indígena tanto na Glória como no Rio de Janeiro. A história da presença indígena no Rio de Janeiro data de mais de 1.500 anos antes da chegada dos colonizadores por aqui. O povo tupinambá, que predominava na região da atual cidade do Rio, estava espalhado por dezenas de aldeias, algumas com mais de 1.000 pessoas, próximas aos rios, que desembocavam na Baía de Guanabara, e que era a fonte importante de sua alimentação e subsistência. E aqui na Glória estava localizada, às margens do Rio Carioca, a principal aldeia tupinambá, a Carioca, que durante o período da guerra com os portugueses era chefiada por Aimberê, que também liderou a Confederação dos Tamoios, que era uma reunião de povos indígenas que lutavam contra a escravização dos seus pares. Na iminência de um ataque luso, os tupinambá construíram uma fortificação no Morro do Leripe, que é o atual Morro da Glória, conhecido como a Paliçada de Uruçumirim. E foi na Batalha de Uruçumirim, em 20 de janeiro de 1567, que os portugueses, comandados por Estácio de Sá e Mendes Sá, aliado com os índios Temiminó, chefiados por Araribóia, partem para a conquista definitiva do território carioca e o consequente início da dizimação dos povos indígenas no Brasil. E nada se fala da presença, da cultura, dos rituais indígenas presentes no território carioca por mais de 1.500 anos antes da chegada dos colonizadores europeus. E carioca é o gentílico dos que nascem na cidade do Rio de Janeiro, assim como diversos nomes de bairros, frutas, animais, árvores, ervas. É tanto nome tupi que a gente nem se dá conta. E é um pouco disso que queremos contar aqui sobre a forma de arte. Então a missão do projeto é falar sobre essa matriz indígena do bairro da Glória. A oportunidade surgiu justamente quando a Secretaria de Estado de Cultura abre o edital chamado Rua Cultural, que era um edital voltado para a criação de murais artísticos no estado do Rio de Janeiro. E isso só foi possível porque a gente teve a parceria da Casa da Glória, que cedeu toda a sua murada para a gente poder trabalhar, e posteriormente da ESPM, que também cedeu as suas empenas e muros para que a gente pudesse fazer um trabalho que originalmente ele ia ter 100 metros e ele passou a ter mais de 400 metros. Daí o nosso caminho ancestral, além dele ser um mural, ele virou a primeira galeria de arte a céu aberto da Glória com temática indígena. Fico muito feliz de ser parceiro desse projeto. Eu espero que esses painéis que foram confeccionados sejam os primeiros de muitos, né? Existem muitos muros nessa região que podem ser trabalhados para valorizar temáticas esquecidas da nossa história, né? Da história do Rio de Janeiro principalmente. Então, para nós é motivo de orgulho sermos parceiros e termos cedido o muro principal da Casa da Glória para ser feito um dos murais do projeto.
Eu acho que a gente precisa de mais iniciativas como essa, não só pelo fato histórico, mas pelo fato da cultura, da arte. Esteticamente, o trabalho é muito bonito também, então tem todo um valor estético. A gente precisa espalhar arte e cultura pela cidade, pelo país. A SPM está aqui no bairro da Glória, exatamente na Vila Aimoré, onde estou agora, e para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui e podermos participar desse trabalho maravilhoso de revitalização do bairro, da cidade, sobretudo através deste projeto, que tem tudo a ver com a nossa proposta pedagógica. A SPM acredita na educação que forma não apenas o profissional, mas forma também o cidadão. E uma maneira fundamental da gente formar a cidadania é, sem dúvida nenhuma, resgatar, valorizar, celebrar o papel e a vida dos povos originários. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma vocação clara, artística, uma vocação clara para levar a arte ao povo e para construir a arte com o povo. Então foi muito bom estarmos aqui e esperamos podermos participar de outras iniciativas iguais a essa, além de manter e de expandir essa iniciativa tão importante. E esse trabalho ele vai ser organizado em 3 grandes trechos, né? O primeiro trecho, eu diria que ele traduz um certo pensamento mágico, imaginativo, criador, que a linguagem artística tem, e dentro dessa pluralidade de linguagens que são colocadas ali. Então a gente tem 2 fotógrafos, né? O César Duarte, que aí representa a natureza do Rio de Janeiro em recortes super próprios, que são do seu trabalho, né? E o Guran, que traz uma imagem histórica de uma aldeia Camaiurá. A gente tem um poema, Cobra, criado pela Mana Bernardes. Naquele lugar, a Mana para, senta ali, respira, sente o batimento daquele espaço e cria um poema belíssimo que fala sobre a presença tupinambá. E a gente tem um enorme mural do Antônio Tom que costura essas referências, essas raízes, não mais tão somente da natureza, mas as simbólicas, a cobra, o peixe-acari, a lua, a estrela, o manto tupinambá, fazendo como que uma tessitura mural de todas essas linguagens e reflexões que são apresentadas pelos outros artistas. E como a gente está tratando de uma matriz indígena, a gente não poderia ficar só numa imagem 2D, numa representação mais ocidental. Então o Anapuaca faz a grande contribuição, que é trazer uma ambientação sonora com a sua rádio Iandê. Uma rádio que traz não somente a música indígena tradicional do Brasil, mas que tem uma missão de ser uma rádio de comunicação de novos artistas, causas e questões indígenas contemporâneas. Então essa primeira parte é a parte mágica criadora. A partir do momento que eu recebi esse convite, o desafio, né, é traduzir em fotografia essa questão da ancestralidade, né, essa questão da história da nossa cidade, né, de Uruçumirim, da Batalha de Uruçumirim. Fabuloso, né, perceber, entrar nesse mundo, né, e saber e perceber, né, agora, né, que o significado da palavra ancestralidade, que eu não tinha essa ideia, né, o que seria ancestralidade, né? E hoje eu vejo assim que muito da nossa cultura, muito da nossa arte, muito da nossa música é herança direta, né? Dessas culturas indígenas que viveram aqui e também da cultura africana, né? Desses povos africanos que foram trazidos no século XVII para cá, à força, né? É bom que se diga. No meu trabalho, a questão da representação da ancestralidade, né? Eu procurei trazer a imagem que o indígena tinha dessa região, né? Que não era uma cidade ainda. Aliás, era uma cidade de indígenas, né? Tinham várias tribos e do jeito que eles viam a natureza, só árvores, essa natureza exuberante,
e uma ponte para o presente, né, de como essa ancestralidade ela se mantém viva, né, no solo fértil, né, nas raízes profundas das nossas árvores, né. Então essas duas imagens ela mais ou menos traduzem essa ponte entre o passado e o futuro, né. Estamos em território Tupinambá. Aqui, nesse território, é que se deu a grande batalha que marcou a fundação real da cidade do Rio de Janeiro. Uma coisa que a gente esquece, ou melhor, que a gente não chega nem a pensar, é que nós somos a materialidade de uma ancestralidade. Nós somos o resultado de tudo que veio antes de nós. Essa foto foi feita há mais de 40 anos, na terra indígena do Xingu, numa aldeia Camaiorá. Os Camaiorá são tupi, como eram tupis os tupinambás. Eles saíram do litoral fugindo da invasão europeia. Então, eu acho que é uma força grande, uma cena de luta numa aldeia tupi contemporânea. Aqui é Tupinambá, por cada poro de pedra por cima dessa terra. Aqui é Tupinambá, nas raízes que urgentemente gritam para serem expostas. Aqui é Uruçumirim, terra viva atravessa asfalto morto. Então, para mim, participar desse projeto foi um mergulho na própria ancestralidade da minha cidade, do Rio de Janeiro. Eu me curvo nessa ancestralidade e também no que a minha ancestralidade causou de dor como mulher branca. Então é bastante complexo e ao mesmo tempo fundamental que a gente possa entender que o povo Tupinambá está vivo nessa calçada, está vivo nessa parede, está vivo nos poros da glória. Então, para mim, lidar com essa memória e entender ela como uma memória viva está sendo fundamental. Então é um projeto que eu considero fundamental para a cidade e de alta responsabilidade. É isso. E depois que eu recebi esse convite para fazer esse desenho inspirado na ancestralidade, eu fiquei pensativo, né, de como traduzir essa ancestralidade que não é só indígena, né, mas africana, e uma ancestralidade também com a relação com a natureza, com os espíritos, né? E como a gente fazer uma síntese, passar isso para uma forma, né? Para um desenho, para uma geometria. E esse que foi o desafio, né? E esse trabalho eu fiz uma síntese de todo o conhecimento, eu acho que eu adquiri todos esses anos, né? Para falar de ancestralidade, eu não teve como não falar de matrizes africanas, né, do próprio Brasil, né, dessa raiz que a gente tem, da mata, do sol, da floresta, né, dessa relação com a natureza, as matrizes africanas, que está traduzido ali no Machado de Xangô, que é a cabeça, por trás tem o manto, Tupinambá, que também é uma relação muito importante que a gente tem, que todos os mantos estão aqui fora. Enfim, são diversas relações que se criam e ali eles conseguem ter uma ligação, né? Ali eu ligo um pouco os pontos e todo esse contexto histórico entra, né, no trabalho com a cari, com a cobra, né, com o manto, enfim, com esse grafismo indígena, e tudo isso é para trazer essa ancestralidade, né, com o objetivo das pessoas olharem, se identificarem e se sentirem parte, né. E vamos que vamos, assim, é só a primeira, estou muito feliz. E vamos embora, caminho ancestral da glória. Ancestroculturismo indígena, algo muito importante para o contexto histórico das instalações, da arte, de tudo que está sendo feito. Então, assim, vamos pensar, a história dos Tupinambá, ela surge no Pará, próximo ao Terra do Chão, e ele vem subindo até chegar a Belém e encontrar o litoral. E nesse litoral, os Tupinambá circulam, andam por mais de 10 mil anos até chegar ao sudeste. E aqui
Na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, as coisas acontecem de uma forma muito forte, contundente, com batalhas, com conflitos, com a Confederação dos Tamoios, e indígenas de várias regiões se juntam. Mas a cidade, ela nasce aqui. A Batalha de Uruçumirim acontece entre os Teneminó, junto com os portugueses, os Tupinambá e os franceses. E aí a história acontece. Subindo a ladeira da Glória, vocês vão ter a experiência do território de Uruçumirim, a experiência conectada com a arte, com a poesia, com o registro fotográfico, mecânico e digital, mas conectando com toda uma sonoridade que vem de várias populações indígenas, que foi construída numa playlist da primeira rádio web indígena, a Rádio Andê, uma das mídias que eu fundei e faço questão de compartilhar e fazer um processo de educomunicação com vocês utilizando as artes. A segunda parte do trabalho é um grande mural que marca o território do Uruçumirim. Esse mural ele é criado pelo designer Jair de Souza e cria uma marca para esse local que é belíssima, que é uma mistura de uma seta com uma oca, mas também com uma nave, fazendo então essa presença territorial, esse novo recorte que o caminho ancestral também deseja propor a quem visita o local. Antes de ser mesmo o bairro da Glória, aquilo era um território de resistência chamado Uruçumirim. Então a intenção de fazer esse trabalho é mostrar para as pessoas, sensibilizar as pessoas que esse território aqui foi o território da última resistência do Tupinambá aqui na grande aldeia carioca. As balas que estão pintadas aqui na parede simbolizam isso, simbolizam essa violência, esse ataque descomunal que os portugueses fizeram aos nossos queridos Tupinambá, que aqui viviam, né, pacificamente com a natureza. E a ideia desse trabalho é sensibilizar, né, toda a parte aqui do nosso bairro da Glória, Catete, Flamengo, todas as pessoas que convivem aqui, que vêm visitar a Igreja da Glória, perceberem que aqui é um lugar sagrado, aqui é o território Uruçumirim. Então, a minha intenção desse trabalho é sensibilizar as pessoas para essa memória indígena, para essa ancestralidade, para esses saberes e para essa importância que eles deveriam ter e terão, nós vamos lutar por isso, terão aqui nas nossas vidas aqui no Rio de Janeiro. Os nossos filhos, os nossos netos estarão aqui aprendendo essa história tupinambá, importantíssima. E a terceira parte do mural, já quase chegando no cume, são as abelhas. São vários tipos de abelhas, criadas também pelo Jair de Souza, que na verdade dão sentido ao nome Uruçumirim, porque Uruçumirim quer dizer abelha pequena. E a gente quis ali, com esse enxame, falar sobre a perspectiva da aldeia, a perspectiva do coletivo, da gente poder, de fato, recriar e repensar a nossa história, a nossa cidade, as nossas ruas, as formas com as quais nós convivemos com a nossa ancestralidade, repensar isso de uma forma mais bonita, mais criativa, mais livre, porque isso é muito importante, não somente agora, mas para o futuro do Brasil. Realizar esse trabalho foi, de fato, maravilhoso. Poder promover esse encontro entre vários artistas, diferentes linguagens, diferentes tempos, diferentes visões de cidade, foi super especial. Mas a gente entende que a gente precisa ir além. A gente tem que engajar a comunidade. Então a gente propôs ao CIEP Tancredo Neves realizar lá oficinas, que foram realizadas pelo César Duarte de Fotografia e pelo Antônio Tom de Pintura Mural e pelo Roberto Eibinder, produtor, na escola com as crianças, e foi realmente um momento muito especial. Porque ali a gente pôde não só fazer um exercício artístico de imaginação, de contar um pouco como é que foi, como é que surgiu esse projeto, mas colocar uma sementinha na cabeça dessas crianças sobre a importância delas conhecerem a história do seu bairro, que é uma história tão rica e tão complexa e tão milenar como é a história do bairro da Glória. Então, a gente agradece também muito ao CIEP, a Renata, que nos recebeu ali, né, e que nos ofereceu essa janela de oportunidade de trabalharmos
todo esse significado que foi a construção do Caminho da Glória com essas crianças. A Mariana chegou aqui de uma forma assim, surpreendente, foi assim uma surpresa maravilhosa pra gente, e que ela estava com um projeto aqui pertinho de reconhecer esse caminho aqui próximo a gente, a Ladeira da Glória, o Morro da Glória, como um lugar histórico muito importante, onde aconteceu a Batalha do Uruçumirim, né? Falando um pouquinho da nossa ancestralidade indígena, né? Que na escola até a gente trata muito mais da parte africana, né? Das nossas raízes africanas, e às vezes até esquece, negligencia essa parte indígena, né? Ela trouxe pra gente uma oficina de fotografia com César Duarte, participou junto, falando com os alunos sobre o caminho ancestral, com o Roberto, e as crianças ficaram encantadas, e depois eles se dividiram em oficinas práticas de fotografia e de grafite com o Antônio Tom, que aqui atrás tem a cobra que ele pintou aqui no nosso refeitório. Pintou junto com as crianças, né? Fez essa pintura coletiva, até eu pintei um pouquinho também, e foi realmente muito legal mesmo. Além disso, a gente ganhou também as abelhinhas, né? Que são os urussus mirins, né? E nossas crianças fizeram a oficina de lambi-lambi, então foi tudo muito prático, muito legal, e ficou um legado aí pra gente, que eu acredito que vai ficar ainda por muito tempo, e eu espero que essa conexão não se acabe aqui, porque foi muito rico pra gente, a gente quer continuar tendo esse diálogo, estando perto e trocando bastante. Zerum bane bera vayuba ne kokoma nui. Zerum bane bera vayuba ne kokoma nui. Zerum bhagavalaura. Zerum bhagavalaura. Zerum bhagavalaura. Zerum bane bera vayuba ne kokoma nui. Zerum bane bera vayuba ne kokoma nui. Zerum bhagavalaura, zerum bhagavalaura, zerum bhagavalaura, zerum bane bera vayuba ne kokoma mui, zerum bane bera vayuba ne kokoma mui, zerum bhagavalaura, zerum bhagavalaura, zerum bhagavalaura. O level 5, né? Ou não? Olha.